gente vai falar hoje sobre autoridade e autoritarismo, como exercer a nossa autoridade na relação com a criança sem cair pro lado do autoritarismo, né? Acho que esse é o grande desafio. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar é nesse lugar de autoridade, né? Que sim, a gente tem na relação com a criança, a gente é autoridade nessa relação. Porque a gente é adulto e a gente já consegue discernir o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, qual é o bem e o mal. Então é nosso papel se colocar nesse lugar de autoridade. A gente, às vezes, eu ouço muitas pessoas me dizendo, não, mas eu quero ser amigo do meu filho. Sim, a gente vai ser amigo dos nossos filhos se a gente criar uma relação saudável. Só que a gente vai ser amigo lá, quando ele tiver adulto, a gente vai ter uma relação, claro que ainda de pai e de mãe, de cuidar, de vez em quando precisar, né, chamar para a realidade, mas a gente vai conseguir ter uma relação, sim, mais de amizade, de desejo de estar junto. Mas agora o nosso papel não é esse, né? O nosso papel agora é sim ser norte, ser guia. Eu gosto muito de usar essa expressão de ser margem, né? A criança é como um rio e a gente precisa ser margem desse rio. Um rio sem margem, ele corre desgovernado, corre para qualquer lugar. Muitas vezes ele invade a floresta, causa um estrago. Então a gente precisa ser margem, conduzir ele para o caminho correto. E às vezes, quando eu digo de escolhas limitadas, é exatamente isso, é a gente conduzir para o caminho correto, dando escolhas, mas as escolhas que a gente sabe que são seguras a ele, respeitando o sentimento dele. Mas respeitar não significa ceder ao desejo. A gente precisa entender qual é a diferença entre o que a criança deseja e o que a criança precisa. O que a criança deseja tem que ser ouvido, tem que ser acolhido, mas não necessariamente tem que ser atendido, porque muitas vezes o que ela deseja não é o que é saudável para ela. E cabe a nós olhar para isso e perceber isso. Então, quando a gente fala dessa relação de autoridade, a gente precisa falar isso com muita segurança, sem medo. Tem muitas mães e pais que se sentem constrangidos em estar nesse lugar, porque às vezes quer fugir tanto do autoritarismo, quer ser tão oposto ao autoritarismo, que acha que ser autoridade na relação é ser autoritário, mas tem uma grande diferença. Uma relação autoritária, ela parte do eu adulto, né? Se a gente está falando de uma relação parental, pai, mãe, filho, uma relação autoritária, ela vai partir do adulto para a criança, independente da necessidade, do desejo, do querer, independente de tudo. É só o que o adulto quer, que é colocado, né, diante da criança. E uma relação autoritária, quando ela não é atendida de imediato, ela tem como consequência uma punição. Uma punição com o objetivo de educar, com o objetivo de fazer a criança aprender. E uma relação em que a gente consiga exercer o nosso papel de autoridade é uma relação em que a gente sabe qual é o nosso papel de pai e de mãe, que a gente sabe que a gente precisa ser guia daquela relação, mas a gente respeita aquela criança como um indivíduo, como um ser humano que tem desejos, que tem necessidades, que tem uma idade X, que então a gente entende qual o que ele pode dar para a gente a partir daquela etapa que ele está de vida. A gente começa a olhar para esse indivíduo, entendendo que ele tem direitos e deveres. Então, entendendo ele como um indivíduo, como um ser humano, com todas as suas características, né? Assim como a gente. A diferença é que a gente é mais velho, a gente já aprendeu algumas coisas, a gente consegue discernir mais o que é certo e errado. Então, é nosso papel guiar, mas não com o objetivo de fazer a nossa vontade, o que é o nosso bem-estar, o que faz sentido para a gente, independente do outro. Não sei se ficou claro para vocês. Se tiver alguma dúvida em relação a isso, vocês podem escrever aqui. Bom, então é isso. A gente tem em mente que a gente não precisa ser amigo do nosso filho, amiguinho, né, que eu digo do nosso filho.
A gente também não tem uma relação vertical, nossa relação é horizontal, ou seja, somos todos iguais, temos todos o mesmo grau de importância, o mesmo grau de respeito. Não existe aquilo, quem você pensa que é, com quem você pensa que você está falando. Eu sou um ser humano, tanto quanto o meu filho, né? E a gente tem que falar com respeito um com o outro. Não existe, você tem que respeitar porque eu sou mais velho que você, então eu posso fazer isso porque eu sou mais velho. Não. A gente tem que tratar o nosso filho com o mesmo respeito que a gente deseja ser tratado. É claro que o adulto, por ser adulto, talvez vai dormir mais tarde, vai ingerir bebida alcoólica, né? Vão ter coisas que são permitidas a um adulto, mas aí foge da coisa da relação. A maneira como a gente se relaciona com a nossa criança tem que ser da mesma maneira que a gente gostaria que ela se relacionasse com a gente, sem essa hierarquia, digamos assim, né? A autoridade não está ligada a quem manda mais. A gente não está disputando poder, a gente está só exercendo o nosso papel de guia dessa relação. E aí, então, se a gente rompe com isso, se a gente entende que a gente não precisa ser autoritário com o nosso filho, a gente não precisa ser amiguinho do nosso filho, a gente pode sim falar e assumir esse papel de autoridade sem pudor, sem vergonha, sem constrangimento, porque ele é o nosso papel legítimo. Então a gente começa a entender isso, e entender que ser autoridade de maneira respeitosa é uma grande oportunidade de criar vínculo com o nosso filho. Quando eu fiz a primeira live, eu fiz uma pergunta que eu acho que cabe fazer aqui, porque eu estou vendo pessoas que estão vindo pela primeira vez. Duas perguntas que eu sempre gosto de fazer, né, nas palestras e nos encontros de pais. Se a gente agora puder imaginar o nosso filho adulto, quais habilidades de vida a gente gostaria que ele tivesse? A gente pensa em muitas qualidades, né? E muitas habilidades de vida, resilientes, preocupados com o próximo, generosos, gentis, respeitosos. A Renata colocou aqui. A gente pensa em muitas habilidades de vida e, em geral, nas palestras, essa lista é uma lista muito extensa, que tem às vezes 2 páginas, porque é muito fácil a gente falar dos nossos desejos, dos nossos sonhos para os nossos filhos. E aí eu sempre trago uma reflexão, porque a gente pensa nisso tudo, e é muita coisa mesmo, e é muita coisa boa, mas a gente precisa lembrar que ninguém é tudo isso. Ninguém consegue ter todas essas habilidades de vida, né? A gente tem muitas, e algumas a gente é mais, algumas a gente é menos, né? E tá tudo bem, porque somos humanos e cada um tem a sua maneira né, se desenvolve de uma maneira a partir das experiências que vive. E se a gente fechar o olho de novo lá na frente e pensar, será que o meu filho volta quando ele for adulto? Eu vou usar um exemplo meu, pessoal. A minha mãe, ela acho até que ela está aqui, todo domingo ela reúne a família na casa dela. Sempre foi assim, desde que o primeiro filho casou, aos domingos tem um lanche na casa da minha mãe. E assim, a gente podia ir para lá só porque é uma determinação. Se a gente tem uma educação autoritária, não, então todo domingo eu tenho que ir na casa da minha mãe, porque é uma regra da minha família, vou visitar a minha família todo domingo, tal hora. Só que como a gente tem uma relação de conexão, de vínculo, como a gente sente falta um do outro, porque a gente tem uma... Aqui ela colocou. Como a gente tem uma relação que é baseada no amor, no respeito, na conexão, a gente sente falta. Então, assim, agora, por exemplo, que a gente está com os horários mais flexíveis, a gente consegue ir, eu e meu irmão mais velho, a gente vai, por exemplo, mais 2 vezes na semana. A gente vai às terças, sextas e domingo. Porque a gente quer voltar, a gente sente falta. Aquela casa é uma casa que faz falta. Aquela relação dá saudade, aquela relação preenche. Às vezes, na terça-feira passada, eu não estava legal, eu fiz questão de ir.
A gente nem conversou sobre o que não estava legal, mas estar ali com todo mundo já me preenche, já me faz bem. Então, assim, qual é o nosso objetivo quando a gente fala de educar nosso filho? A gente fala muito do vínculo. Eu quero quando meu filho for adulto, eu quero que a gente esteja junto, que a gente esteja conectado, que ele venha me visitar. Mas para ele, essa autoridade que eu estou trazendo aqui para vocês é o que garante que ele volte, porque é nessa autoridade que a gente constrói o vínculo. Construir vínculo e ser autoridade é mostrar para o nosso filho afeto, é ser presença na vida do nosso filho e, e deixar que ele cresça, que ele voe. Se a gente permite que o nosso filho voe, ele volta ao ninho sempre que ele sentir. Ele vai sentir saudade desse ninho e vai voltar para o ninho. Então, criar uma relação com a autoridade é estreitar o vínculo com a sua criança. A gente não precisa ter medo disso. E a gente precisa ter muito concreto a diferença entre a gente ser necessário, no sentido de dependência, né? Uma necessidade física quase, porque a criança ela é tão dependente daquela relação, né? E uma relação autoritária, ela causa muita dependência, porque a criança começa a se sentir, como ela nunca faz nada certo, como ela é sempre punida, como a relação é baseada no desejo do adulto, então não tem muita lógica, é o desejo do adulto puramente. A criança vai se sentindo não pertencente àquele lugar, ela vai se sentindo não capaz, ela vai perdendo a potência dela, vai perdendo a autoestima dela. E sim, isso gera muita dependência no adulto, mas é uma dependência que não é saudável. É uma criança que não consegue escolher, tomar decisões sozinha. Ela precisa do adulto para validar as escolhas dela. Quantas crianças não sabem dizer o que gostam? O que gostam de comer, o que gostam de fazer, o que gostam de brincar, qual roupa que gosta de vestir? Porque ela não tem a oportunidade de experimentar e de descobrir o que ela gosta, porque tem sempre um adulto determinando, escolhendo e fazendo por ela. Isso é uma relação autoritária, né? Quando a gente não deixa que a nossa criança experimente e descubra os seus desejos, os seus prazeres. E aí, numa relação assim, em que a gente não deixa a criança se descobrir, se tornar agente, né? Com seus próprios, com a sua própria individualidade se reconhecendo como gente, como indivíduo, a gente vai criando uma relação dependente, a gente cria um adulto, então, dependente dessa maneira patológica, que às vezes é muito comum, na primeira oportunidade que ele tem de se desvincular desse adulto, né, dessa relação, ele se desvincula e vai. Então, a gente que criou essa dependência, achando que, meu filho, não quero que ele cresça, não quero que ele saia de perto de mim, isso é um pouco inconsciente, né? A gente precisa refletir, isso nos atendimentos online, eu consigo trazer muito essas reflexões, assim, de entender por que você não deixa o seu filho comer sozinho, por que ele não pode fazer determinada coisa. Então, a gente vai criando essa dependência, a gente vai transmitindo uma falta de confiança na criança então formando uma pessoa com autoestima desequilibrada, né? Que a gente não fala baixa, mas eu já expliquei aqui que não existe autoestima baixa, é uma autoestima desequilibrada. E essa criança, quando vira adulto, na primeira oportunidade ela voa para longe e não volta mais. Quando a gente cria uma relação em que a gente é uma autoridade, mas que a gente exerce essa autoridade de maneira saudável, em que a gente é importante. A gente é importante pelo afeto, a gente é importante porque a gente dá segurança, porque a gente dá contorno, porque a gente guia, direciona. A gente então cria uma relação vinculada. O vínculo ele surge a partir da nossa autoridade, de como a gente exerce essa autoridade na relação diária com a criança. E aí, essa criança que se sente segura, que pode experimentar sem medo, ela pode errar. O erro não é
O erro não traz uma consequência dura, né? Quando eu trouxe, vou voltar ao exemplo do final de semana, porque muita gente acompanhou. Dar autonomia ajuda muito na construção de uma relação de confiança. Exato. Quando a gente é figura central na vida da criança, né? Mãe e pai. Quando a gente olha para o nosso filho e diz para ele, vai lá, coloca sozinho a água no copo. A gente está dizendo para ele que a gente acredita nele. Só que as pessoas que eles mais confiam, que eles mais acreditam, as pessoas mais importantes da vida dele, estão olhando para ele e estão dizendo, vai lá, coloca o copo, pode colocar água sozinho no copo que você vai conseguir. E se você não conseguir, eu estou aqui para te ajudar. Isso vai dar, sim, muita confiança. E se ele não conseguir, a gente vai ajudar ele a conseguir na próxima vez, a gente vai sugerir coisas que ele possa fazer, a gente vai ajudar ele a limpar a água que derramou. E isso tudo a gente está formando, então, uma pessoa, sim, mais autoconfiante, com uma autoestima mais saudável, porque ele acredita no potencial dele, e ele começa a entender que o erro, e a gente, então, está mostrando para ele que o erro é só uma oportunidade de aprender. Uma relação que a gente consegue estabelecer essa autoridade de maneira saudável, entendendo o nosso papel de guia, nosso papel de direcionar, né, de ser contorno para a criança, a gente dá a ela a oportunidade de errar. Porque quando a cada erro do nosso filho, a gente pune, a gente silencia. Teve uma pessoa que me escreveu assim, você não acha que os seus filhos, eles choram demais e têm ataque de raiva demais? Porque eu sempre conto aqui, né, quando isso acontece, porque tem gente que diz que é tudo muito perfeito aqui em casa, então eu gosto de desmistificar isso um pouquinho, de trazer a realidade também. E aí ela falou assim, não, porque aqui em casa não tem choro. Na primeira tentativa de choro, ou de ataque de raiva, eu mando ela para o quarto, ela só sai de lá, ela tem que dormir e só sai de lá no dia seguinte. Eu fiquei pensando, bom, então tem choro, né? Então tem raiva. A diferença só é que eu encaro, eu olho para o choro, eu olho para a raiva e eu lido com isso. Eu entendo que isso é legítimo, porque eu também sinto isso, e eu tento ajudar os meus filhos a viverem isso e a lidarem com isso de maneira mais saudável. E essa pessoa, como ela talvez não saiba lidar com a raiva dela, com o choro dela, o que ela faz? Ela pega o choro e a raiva que está ali concreto, né, na forma da filha dela, e manda para o quarto para ela não ver mais. E aí ela acha que então não tem choro e raiva na casa dela, porque está lá no quarto dormindo até o dia seguinte. Então o choro e a raiva existem, estão dentro da casa dela, só que ela prefere não ver. E a criança? Como é que ela vai aprender a lidar com esse choro e com essa raiva? O que será que essa criança sente quando, diante de uma desorganização emocional, a pessoa que está ali na frente dela, que é a pessoa que deveria orientar, direcionar, ajudar ela a passar por isso, simplesmente pede para que ela saia da frente e vá dormir? O que a gente está ensinando? É isso, né? Se a gente vai pensar no adulto que a gente está formando, o que a gente está dando para ela de ferramentas para que ela se torne um adulto saudável? Então, voltando àquela pergunta, né, de será que esse tipo de educação respeitosa e positiva dá ao nosso filho, vão ensinar a nossa criança a entender respeito, regra, autoridade, a ser saudável emocionalmente? Com toda certeza. Se a gente proibir o nosso filho de sentir o que ele sente, não vai dar a ele ferramenta nenhuma para ser saudável emocionalmente. Então, diante do choro, diante da raiva, se a gente simplesmente pede, numa relação autoritária, que a gente pede que a nossa criança saia da nossa frente, a gente só está tirando aquilo que incomoda a gente do nosso campo de visão. Mas ele continua ali existindo. Talvez a gente não tenha aprendido a lidar com isso, porque é muito difícil a gente aceitar que a gente sente raiva. Por exemplo, muita gente me escreve constrangido, dizendo, meu filho faz tal, né, narra uma situação, meu filho faz tal coisa, e eu fico com muita raiva, mas eu amo meu filho. Claro que a gente ama, mas é claro que a gente sente raiva também. É claro que a gente fica frustrado, é claro que a gente se decepciona, primeiro porque a gente tem milhões de expectativas sobre essa criança, e que também é uma coisa que a gente precisa cuidar. Segundo, porque a gente é ser humano, a gente vai sentir raiva mesmo, e tá tudo bem. Isso não diminui o amor que a gente sente pelo nosso filho. O amor que a gente sente pelo nosso filho, ele tá ali o tempo inteiro, ele não muda.
Mas de vez em quando vem um outro sentimento junto, e a gente só precisa aprender a lidar com ele. Até para a gente entender que essa raiva faz parte, que ela passa, e que a gente aprender a lidar com essa raiva de uma maneira saudável, para a gente não transbordar essa raiva na hora que a gente for direcionar, né, a criança, educar a criança naquela situação. A Elida, né, escreveu: minha maior dificuldade é o choro, e tem sido um enorme desafio lidar com ele e com os meus filhos. Pelo que eu entendi, a sua maior dificuldade é o choro, o seu próprio choro, talvez, né? E aí lidar com o choro do seu filho vai ser muito difícil, exato. Então, o que você tem que fazer é entender por que é tão difícil chorar. Por que você talvez se sinta... Às vezes a gente aprende que o choro é sinal de fraqueza, que o choro é sinal de derrota, é uma coisa negativa. Mas não, o choro, ele pode trazer muita potência pra gente. Quando a gente se permite chorar, a gente se esvazia de um monte de coisa e aí consegue voltar a respirar tranquilo, oxigena o cérebro e consegue responder melhor. O choro é só uma demonstração da sua emoção, não é nada demais. E seja ela qual for a emoção, uma emoção permitida, legítima de todo ser humano. A gente só precisa aprender a lidar com essa emoção para a gente ter uma ação saudável. Né? O grande perigo aí da gente não saber lidar com as emoções é porque, dependendo da emoção, como a gente não sabe o que fazer com ela, a gente se desorganiza completamente e aí responde de maneira totalmente desorganizada, totalmente diferente daquilo tudo que a gente se propôs no início da conversa, né? Tudo que eu tô trazendo aqui, na verdade, começa pela gente. Então, assim, antes da gente antes da gente conseguir fazer com que a criança entenda o erro como uma oportunidade de aprendizagem, a gente precisa entender o nosso erro como uma oportunidade de aprender. Antes da gente querer que a nossa criança responda de maneira equilibrada a uma frustração ou a um desafio, a gente precisa conseguir lidar e responder de maneira equilibrada a essas situações. Então, para educar, a gente precisa se autoeducar. Né? E aqui, quando eu trago essas situações, eu trago essas reflexões, eu estou o tempo inteiro trazendo reflexões para que a gente também ajude o nosso filho. Se a gente cria uma relação vinculada, né, com vínculo, a gente está ajudando o nosso filho a se autogerir, ou seja, a também tomar as decisões dele sozinhos. Quando a gente cria uma criança saudável emocionalmente, uma criança que se permita sentir raiva e que entenda. O Miguel falou uma frase que eu achei muito bonitinha no domingo. Ele realmente se descompensou. A princípio, para quem visse a cena, ia dizer: nossa, mas não aconteceu nada. Realmente, não tinha acontecido nada. Depois, a minha mãe que estava com eles me explicou, não foi nada demais. Mas ele estava, né, ele tá vivendo esse momento de quarentena, de estar em casa. Ele está super frustrado porque não abriu escola. A gente teve uma situação familiar aqui, eu contei lá no vídeo do IGTV, que também eu sei que mexeu muito com ele. Então, assim, na verdade, nem ele sabia o que estava acontecendo, só que naquele episódio, por algum motivo, ele explodiu. Aquele foi o gatilho para a explosão, não foi a causa. A causa foi tudo isso que ele estava vivendo nas últimas semanas. E quando eu cheguei em casa, falei: vamos tomar um banho quentinho. E aí eu fui conversando, botei até uma musiquinha e tal. Ele foi se acalmando, ele precisava se acalmar para a gente poder conversar sobre o que tinha acontecido. E ele falou, em 1 minuto de banho, ele falou: nossa, mamãe, muito obrigada. Ainda bem que você veio para cá e me deu banho. Porque o meu coração, eu acho até que ele ia sair, ele estava batendo aqui, ó. Então ele devia estar com o coração tão acelerado que ele estava sentindo o coração batendo na garganta. E a gente sente isso. E ele disse que, inclusive, achou que o coração dele ia sair pela boca. Existe essa expressão, inclusive. Olha que perfeito. E aí foi o que eu precisava. Quando ele falou isso, a gente começou a falar sobre o corpo, como é que estava o corpo dele. Ele estava super quente. E aí eu mostrei para ele como ele estava quente. O que significa esse coração que a gente acha que está batendo na garganta. Então, ele começar a perceber como é que o corpo dele está. Como é que o corpo dele está reagindo. E entender que isso está associado a uma emoção. E que emoção é essa? Já é maravilhoso. Eu conheço milhares de adultos que não sabem reconhecer as emoções que estão sentindo. Então, se eu conseguir que o meu filho se torne um adulto capaz de reconhecer as emoções que ele está sentindo, caramba, eu estou muito feliz. Porque
Porque se a gente consegue lidar com as nossas emoções, isso que a Dani trouxe, por exemplo, do choro, acho que é a Daiane, né? Do erro, e do choro também, que mais alguém falou aqui, é isso. Se a gente consegue lidar com as nossas emoções, a gente vai facilmente lidar com as emoções do outro. Hoje a gente tem uma sociedade tão desarmoniosa, tão conflituosa, porque ninguém sabe lidar com as suas próprias emoções. A gente não sabe lidar com as nossas frustrações, com a raiva, com as diferenças. E aí a gente então não sabe lidar com o outro. Bom, então se a gente tá, se eu estou falando do autoritarismo, se a gente já descartou o autoritarismo, né? Agora eu vou falar dessa autoridade. Então, se a gente está falando de uma relação, de novo, em que a gente permite ao nosso filho que ele erre, e aí permitir ao nosso filho que ele erre, a gente precisa ter bom senso nessa escuta. Eu não estou dizendo que a criança, por exemplo, como aconteceu no domingo, eu nem sei muito bem o que aconteceu, mas que o Miguel se desorganizou e começou a gritar com todo mundo e ofendeu os primos, eu acho que foi isso. É óbvio que isso não está permitido. Mas eu preciso entender que aquilo ali, aquele erro tem um porquê. Então eu entrei ali para dizer para ele, não, você não pode falar assim com as pessoas. Você também não gostaria que falassem assim com você. Mas vem aqui, antes o que eu pensei? Bom, antes de eu tentar ensinar para ele precisa conseguir me ouvir. E ninguém vai conseguir me ouvir assim. Então, numa relação autoritária, eu ia simplesmente mandar que ele ficasse quieto, que ele subisse e ficasse, não sei, no quarto, sozinho, porque ele não sabe brincar com os primos, então você vai para o quarto ficar sozinho. Né? É o exemplo que eu dei do que me escreveram no direct essa semana. Isso é uma relação autoritária. E aí, quando eu quero estabelecer uma relação em que eu sou autoridade e que eu quero criar o meu filho com base no afeto e no respeito, eu entendi que ele estava se sentindo mal, eu entendi que ele estava desorganizado, mas que ele estava fazendo uma coisa errada. E o meu papel ali era educar ele para que talvez numa próxima situação ele consiga se reorganizar melhor. Então, quando eu cheguei e vi a cena dele, estava inclusive se apertando com muita raiva de alguma coisa que eu não sabia o que era. Bom, agora, Miguel, eu não posso conversar com você. Você está muito nervoso, a gente precisa se acalmar. Daí eu esperei um pouquinho, tentei ajudar ele a respirar, tentei falar baixo. Ele me pediu um abraço, eu dei um abraço, mas nada funcionou. Então eu falei, bom, já que a gente não está conseguindo conversar aqui, e aí eu estava num prédio, né, com um monte de gente perto, passando, se eu subisse para a casa da minha mãe, iam ter todos os primos, eu ia expor ele ainda mais nessa situação, porque ele estava totalmente descompensado, desorganizado, e eu ia ficar exposto ali na frente de todo mundo. Claro que são pessoas que amam, pessoas que querem o bem dele, mas naquela situação ele ia se sentir exposto. É só a gente se colocar no lugar do outro que a gente consegue entender bem o que eu estou falando. Então a gente foi para casa, em silêncio, ele continuou reclamando e falando um monte de coisa, e eu fui em silêncio, eu moro muito pertinho da minha mãe, e quando chegou em casa ele começou a tomar banho, foi se reorganizando, foi abaixando a adrenalina dele, a quentura dele, e aí a gente conseguiu conversar. Enquanto ele me contava o que tinha acontecido, ele mesmo foi refletindo e dizendo, não foi bem isso, eu devia ter falado de tal jeito. Nossa, mas eu falei aquilo para Teresa, que é a prima dele. Mas eu gosto muito dela. Então ele mesmo foi se revendo e foi concluindo o que ele devia ter feito. Então ele sozinho conseguiu perceber. E esse é o meu objetivo. Se a gente consegue o tempo inteiro se manter consciente do nosso objetivo, o meu objetivo não é dizer para ele que eu sei de tudo, não. O meu objetivo é que ele sozinho consiga se autogerir, que ele sozinho consiga ter atitudes corretas, consiga fazer escolhas corretas. Então, numa situação, vamos pensar no menino adolescente, né? Vou fazer uma comparação aqui mais forte, mas eu não quero, não adianta falar para o meu filho, por exemplo, que ele não pode usar drogas, porque na hora que eu não vou estar do lado dele o tempo inteiro. Na hora que ele estiver sozinho e algum amigo muito descolado, muito popular, quiser convencê-lo de que é bacana, talvez a minha fala em que eu simplesmente digo para ele que ele não pode usar droga, ponto final, porque eu não deixo, porque é proibido, blá, 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 perca, porque ele está sozinho. A pessoa que é
fonte do medo, da punição, não está ali na frente dele. A gente sabe que o medo, ele muitas vezes precisa ser concreto para a gente de fato sentir. Então, assim, ali ele vai se sentir livre para fazer o que ele quiser. E ele não vai ter aprendido a gerir as emoções, a fazer escolhas conscientes para, de fato, ser uma escolha dele não aceitar aquilo. Então, eu quero criar uma criança consciente, capaz de discernir o que é certo e errado sozinho. E para instrumentalizar ele para isso, eu preciso ajudar ele a se autorregular, ajudar ele a refletir. Então, quando eu pergunto para ele o que aconteceu e vou fazendo perguntas para ele, e à medida que ele foi me respondendo, sozinho ele concluiu tudo. Inclusive, me agradeceu depois de novo durante o jantar, porque ele não estava bem. E aí consigo falar de outras coisas também que estavam incomodando ele, que são essas coisas que eu disse que são as causas, né? O conflito com o primo foi o gatilho. Ó, minha mãe está escrevendo. Foi mesmo inacreditável a reflexão do Miguel. Se acalmou em casa e conseguiu ponderar. O que fazer, Cecília, quando seu filho de 3 anos fala a todo tempo que está triste? Se chamamos a atenção dele ou corrigimos, ele fala, estou triste com você, e aí chora e faz birra. Como agir? Bom, ele deve ficar triste mesmo quando você briga com ele, chama a atenção dele. E aí falar, você tá triste? Eu entendo que é chato mesmo alguém falar isso pra gente, mas meu filho, eu sou sua mãe, eu quero saber, isso que você fez não é certo, eu não sei qual é a situação específica, mas eu te amo, você é um menino incrível, e aí valorizar, porque na verdade, dependendo do que acontece, de como a gente se desorganiza e responde, às vezes a gente de fato fala algumas palavras mais duras ou enfim, alguma coisa que caia sobre a criança de maneira mais pesada e ele se sente, sabe, não parte daqui, não pertencente àquilo. Então, a gente também dizer para ele o quanto que ele é um menino amado, quanto que ele é, enfim, enaltecer aí as coisas positivas que ele faz, que ele é importante. E tá tudo bem a gente fazer isso, mesmo que ele tenha feito alguma coisa ruim. É dizer para ele que aquilo é muito importante a gente focar na ação e não no ser. Então, assim, ele não é, por exemplo, ele não é um menino desafiador. Ele fez uma coisa desafiadora. Mas para a criança, ele não é feio. Isso não existe. Ah, filho, falar assim é feio. Ah, você é feio porque você não brincou com a sua amiga. Isso é coisa de menino feio. Não. Ele é o menino lindo, seu filho, maravilhoso, tá? Aquela ação não foi boa e também não é feia. Ela só não é respeitosa, só não é. A gente só vai mostrar para ele. Olha, se for, por exemplo, que não soube brincar, né, direito, bateu em alguém na pracinha. Filho, bater não pode. A gente não bate nas pessoas. A gente precisa tratar as pessoas bem. Então, já que você não está sabendo brincar aqui no balanço, a gente vai brincar no escorrega. Quando você conseguir brincar bem no balanço, você pode voltar para o balanço, por exemplo, né? E você não vai para o balanço porque você é feio, porque bate nos outros. Às vezes a gente usa essas falas mais populares, assim, e isso de fato gera na criança uma insegurança e uma sensação de não pertencimento, sabe? Eu acho que eu consegui falar um pouquinho sobre o tema, acho que eu consegui esclarecer bem a diferença entre uma e outra e principalmente trazer à tona essa reflexão. Qual é o nosso objetivo final? É que a gente forme aquele adulto que a gente imaginou aqui, né, com todas aquelas habilidades ou com boa parte daquelas habilidades de vida e que a gente tenha uma relação vinculada com a nossa criança, que ela se torne adulta e que a gente esteja conectado com ela quando ela for adulta, né? Que a gente continue com esse relacionamento, que a gente continue se vendo, que eu sempre brinco aqui em casa, assim, eu quero que eles, quando tiverem 20 anos, me liguem um dia para ir à praia juntos, para tomar uma água de coco no calçadão, e porque a gente só faz essas coisas assim, né? Eu vou na casa da minha mãe numa terça-feira, de repente, eu vou lá porque eu sinto falta. Eu não sou obrigado a ir lá, né?
Talvez eu fosse, entre aspas, não é o caso, mas talvez eu me sentisse obrigada a ir no domingo, já que vai todo mundo. Mas eu vou mais vezes, porque eu sinto falta. Meu irmão, a mesma coisa. Porque existe uma conexão, existe um vínculo nessa relação. E aí eu sempre fico desejando isso. Mas para eu ter isso lá na frente, ao contrário do que muita gente pensa, eu não tenho que gerar no meu filho uma dependência. Eu não tenho que querer que ele só tome decisões a partir de mim. Que ele precise da minha aprovação o tempo inteiro. Eu não preciso ter medo que ele durma na casa de um amigo. Então ele vai dormir sem mim, e ele consegue dormir sem mim. Ele vai tomar banho sozinho. Nossa, ele está crescendo. Porque às vezes a gente fica, ele está crescendo. Claro que dá saudade do colinho, dá saudade disso tudo, mas está crescendo. Que maravilhoso que ele está crescendo. E que maravilhoso que está crescendo, se tornando uma pessoa independente, uma pessoa responsável, uma pessoa tão segura que consegue dormir na casa do outro e volta feliz, que tem amigos, que fica um tempo longe da gente, mas que o amor continua ali presente, né? E aí, quando ele for adulto, essa segurança, esse vínculo, esse afeto, esse limite que a gente também deu o tempo inteiro, né? Esse limite com respeito que a gente conseguiu oferecer para ele o tempo todo, se transforma em conexão. E aí é para sempre. E aí tem várias poesias e músicas que falam isso, né? O passarinho que volta pro ninho. Volta pro ninho quando tiver com saudade, volta pro ninho quando tiver com medo, volta pro ninho quando tiver triste, volta pro ninho quando tiver muito feliz, uma vitória para comemorar. A gente precisa compartilhar com as pessoas que a gente sente falta, que a gente ama, que a gente precisa da presença, precisa às vezes só ouvir um pouquinho da voz. É isso que a gente quer ser para eles. Então, a gente precisa exercer a nossa autoridade sem autoritarismo. Então, uma autoridade com base no afeto, nos limites respeitosos. Acho que é isso, assim. Acho que de ferramenta que eu tenho tentado sempre trazer para vocês, para a gente pensar numa autoridade que não vá para o autoritarismo, acho que a ferramenta mais importante aqui seria essa de conexão antes da correção, que é isso, a gente se conectar com a criança, lembrar que todos esses sentimentos, mesmo que seja isso, né? Eu brigo com meu filho e ele diz que está triste, que tudo isso faz parte, que tudo isso é legítimo e que a gente sente. Então, às vezes, dizer assim, filho, eu também fico muito triste quando alguém briga comigo. Mas, às vezes, eu faço uma coisa que não está certa e aí isso acontece. Isso que você fez agora não foi legal e eu preciso falar com você porque eu sou sua mãe. E aí a gente se conecta com ele, ou então, eu também fico triste quando eu sei, hoje está calor, eu também queria tomar um sorvete, mas chato, né? Hoje não vai dar, porque hoje é terça-feira, mas a gente pode vir no sábado. A gente se conectou, ele entendeu, caramba, ela entendeu o que eu estou sentindo, né? Ela considerou, levou em consideração isso aqui que eu estou sentindo. Pronto, criou conexão. Aí depois a gente direciona, né? Educa, corrige. E ferramentas de autorregulação, que eu também trago muito aqui, que é a gente ensinar o nosso filho a se autorregular. E aí isso passa por essa conexão, da gente oferecer a ele um momento de respirar, um momento de beber uma água, de ficar sozinho, de ganhar um abraço. Cada um vai descobrir aí o que funciona, em qual situação, para que depois a gente consiga de fato direcionar e guiar o nosso filho para onde a gente acredita que é melhor para ele. Muita gente me fala isso, né? Essa educação positiva e tal só serve para quando a gente está falando de criança pequena. Quando passou daí não funciona mais. Não é que não funciona mais, né? Tipo, como se não tivesse mais como voltar. Mas não é. Eu trago muito uma fala da primeira infância, porque o meu objetivo como educadora e como educadora parental é instrumentalizar pais de crianças pequenas, porque assim, quanto mais cedo a gente começar com essa educação, melhor, claro. Então eu tento pegar logo quem está lá no comecinho da jornada para tentar que essas pessoas se instrumentalizem, que criem uma relação mais assertiva, mais saudável com a criança, para que a gente, então, o meu objetivo final é bem ideológico, mas eu escolhi trabalhar com a educação realmente acreditando na educação como uma ferramenta de transformação de pessoas e são as pessoas que vão transformar o mundo. Então, a parentalidade fala muito com isso, né?
os maiores educadores da sociedade não são os professores, somos nós pais, né? Os professores estão focados numa outra parte da educação, mas essa educação social, de formação humana, precisa ser, a gente precisa assumir que é nossa. Os professores podem ser nossos parceiros, e eu falo isso com muita segurança porque eu sou dessa área também. Então, existe essa parceria, mas somos nós os maiores e principais educadores nessa relação e nessa formação. Então, assim, eu falo para a primeira infância, mas essa relação, primeiro, quando a gente fala de parentalidade positiva, está acabando o tempo. Eu estou falando para todas as relações. Ela serve para as nossas relações com os nossos amigos, com os nossos pais hoje, com os nossos maridos, esposas, colegas de trabalho. A gente pode replicar tudo isso que eu estou falando para todas as relações que a gente tem estabelecidas. E segundo, que não tem idade. Se a gente está falando de afeto, de respeito, serve para todas as relações. É claro que a gente talvez tenha um pouco mais de trabalho se a gente criou um padrão de relacionamento que a gente está considerando que não está bom. A gente talvez tenha um pouquinho mais de trabalho para virar essa chavinha. Mas eu sempre digo assim, a primeira coisa que precisa acontecer é a gente ter essa escolha muito segura. Bom, é isso que eu quero. Às vezes até chamar, se for uma criança mais velha, como a Carol, por exemplo, chamar para conversar. Olha, filha, a gente estava fazendo de um jeito que não estava legal. Você me ajuda? Vamos tentar fazer diferente? Eu vou fazer tal coisa. E aí vai trazendo sugestões e dialogando com a criança, que quanto mais velha, mais ela pode te ajudar, inclusive, nisso.